Vamos para mais um cafezinho pós-Twitter. Deixei até a janelinha aberta aqui com o céu azul. E aí fica a dica, se você não estiver me seguindo no céu azul, me segue lá, porque eu vou ficar usando o céu azul, o Blue Sky, para quem não entendeu, né? E muito dificilmente eu volto pro Twitter, mesmo que ele volte como um zumbi nessa nova, em uma, sei lá. Então vamos lá. Aí eu tava pensando assim, né? Já que aconteceu essa celeuma aí de sexta-feira, né? Que cafezinho que eu faço, né? Eu lembrei de um fio que eu fiz no Twitter há muito tempo atrás, que foi a pedidos, né? O pessoal me pediu assim, Vitor, dicas de quem vai começar com Java. E aí eu vou fazer um cafezinho sobre dicas de quem vai começar com Java. E aí se você fala, pô, mas eu já sou dev Java, cara, veja, não veja, sei lá, vai ter outras coisas aqui, eu vou falar assim, isso, como todo cafezinho, isso é assim um roteiro, então vou falar o que tem na minha cabeça, né? Então assim, quem vai começar com Java? A primeira coisa que eu recomendo, tenha uma boa IDE. E aí, se você não sabe o que é uma IDE e qual que é a diferença de uma IDE para um editor de texto comum, IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, Integrated Development Environment. E a IDE, qual que é a vantagem da IDE? A IDE você consegue rodar seu código, você pode ter acesso à documentação na IDE. Então, isso é uma coisa que eu gostava muito, né? Eu gosto muito das ideias, assim, o control espaço lá, o autocomplete, eu uso o control espaço para saber quais métodos eu tenho acesso naquela classe, eu leio a documentação dos métodos, o Javadoc eu falo muito, leia Javadoc, eu leio o Javadoc pela IDE, e assim, eu uso o VS Code. Por que eu uso o VS Code? Não que eu acho melhor, mas que eu acho é a mais leve, dependendo aí é mais leve, né? Me dá suporte de desenvolvimento remoto, então consigo acessar via SSH, e é o melhor desenvolvimento remoto que tem. O IntelliJ eu acho ele muito lento, pelo menos no meu caso, né? Que a minha máquina está em Dublin, né? Eu acho ele muito lento, o IntelliJ. A empresa me dá conta IntelliJ, né? Então se eu quiser ter acesso à conta IntelliJ, é só pedir. Para mim, né? Obviamente. É, Eclipse eu usei bastante tempo. Eclipse, eu trabalhei num projeto Eclipse, então para mim o Eclipse, eu trabalhei num projeto Eclipse muito tempo atrás, no começo da minha carreira. Então eu fazia uma IDE para desenvolvimento mobile usando Eclipse, né? Por isso Eclipse para mim era muito natural. E se você acha que, pô, mas o Eclipse é antigo, se você usa VS Code, você usa Eclipse. o back-end do desenvolvimento Java para IntelliJ, para VS Code é o Eclipse. E aí, assim, baixou o VS Code, dá uma olhada nos plugins, instala as extensions de Java, né? E, cara, a primeira coisa que você tem que fazer abre ou cria um programinha Java lá e tenta rodar, né? E aí procura o Hello World comum na internet. Rodou o Hello World, você já tem o básico. Você conseguiu rodar o Hello World, você está falando assim, olha, agora eu consigo entender Java. E aí você vai ter que navegar pelo quê? Vai ter que navegar pelas estruturas do Java, né? Toda linguagem vai ter uma gramática que vai ter uma sintaxe. Você tem que conhecer a sintaxe. Se você não conhecer a sintaxe, eu tenho até um post que eu fiz, né, nessa época que me pediram para detalhar um pouco mais, que eu usei meio que eu tentei fazer algo como o C Programming Language, que é um dos livros clássicos, nem não está aqui, mas eu tenho ele, é um livro que eu tenho que tem 22 anos, né? Comprei provavelmente março ou abril de 2002, que a C Programming Language é o livro básico de C, né? Todo mundo vai desenvolver C antigamente e começava com ele, né? E na faculdade a gente comprava ele porque também a gente não tinha acesso a Google. Era uma época que o Google não tinha muita documentação, era muito difícil, então a gente acabava tendo que dar seus pulos comprando o livro, né? Eu tentei fazer assim, que o C Programming Language começa falando e vai fazendo vários capítulos da sintaxe do C, né? E aí eu fiz isso, só que eu fiz fosse um capítulo só, trabalhei toda a sintaxe do Java, o Java 8, né? Obviamente porque, sei lá, eu escolhi o Java 8, né? Já podia ter, na época, eu podia ter escolhido o Java 11, mas acho que não tem muita mudança de sintaxe do Java 8 para o Java 11, mas beleza. Eu tenho esse post que trata toda a sintaxe, é bom conhecer, assim, sabe, brincar um pouquinho, porque, um do while, ou usar o break, uma coisa que muita gente não sabia, como usar o break encadeado, né? Não que essas
seja elegante ou não. Eu já descobri que tem gente que não gosta de else, sei lá porque não gosta de else. Eu uso bastante else no meu código, então você vai ver bastante else no meu código, né? Então, caso as pessoas não gostem de else, que vão a... Você entendeu? Porque, sei lá, não tem motivo. Ou se alguém souber um bom motivo, me diga aí, porque eu nunca entendi essa treta, né? Mas aí você tem. E assim, você brincou com a sintaxe, você entendeu a sintaxe. Qual que é o próximo passo? Fica dando uns print ali, fica vendo as coisas, como avaliar, porque assim, eu creio que programação é transformação de dado. Toda vez que eu estou programando, eu estou transformando o dado. Você tem que entender, você não vai, nesse meu post que eu tenho inicial, eu falo muito sobre isso, né? Que a gente basicamente, um programa ele vai transformar dado, e ele vai ser, eu falo sobre como ele é executado, eu falo da JVM, então, se você está começando, dá uma lida nesse meu post, que eu acho que vale a pena, eu vou deixar linkado aqui, né? Ou procura Java 101, vê porque você vai, acho que vai cair no meu blog, no Google. Aliás, eu sempre olho o Google Search Engine, ele é o principal lá, que retorna o principal. Ele sobre o Kafka Topics, né? Tem gente que lê blog, tem gente que procura no Google e acha meu blog tá lá como, sei lá, o top 10 ali do Google, né? Top 10 na busca dessas duas buscas, Kafka Topics e Java 101. E aí, voltando aqui, né? Ah, beleza, agora eu sei brincar um pouquinho aqui com os if else, com o switch, com os for, com for each, eu consigo entender o do while, consigo entender as estruturas do Java. Por onde eu passo? Java Collections. Java Collections, eu tenho um post de blog também, na mesma linha do Java 101, que eu falo do Java Collections, falo a diferença de cada um. Eu acho que eu caracterizo cada estrutura ali, né? Porque o Java Collection vai antes do stream, vai antes do Java Collection, antes do stream. O stream é uma extensão da Java Collection que vai dar capacidades funcionais para o Java Collection. Então, ele meio que estende o Java Collection. O stream entrou no Java 8, o Java Collections existem, sei lá, desde o 1, talvez, não sei. Mas o Java Collection é uma das principais bibliotecas do Java, né? Ela já está embutida no JVM, você tem que saber o Java Collection, não é opcional. Não é opcional. Pelo menos eu tenho um vídeo aqui que eu falo da diferença de linked list e array list, que é uma diferença muito sutil, que ela pode ser muito importante se você vai ler grande códigos, grande coisa em memória, se você vai manter grandes listas em memória, ou se você fazer alterações em listas, que tem bastante, por exemplo. Uma das funcionalidades que eu tive que reimplementar antes de já sair de férias foi uma funcionalidade de ressequenciamento que eu usei o Java Collection, né? Tanto que assim, o pessoal ficou meio irritado assim comigo. Irritado não, ficou meio intrigado, né? O termo correto, né? Porque a gente tinha que ler uma lista e carregar uma lista limitada em memória, né? Aí todo mundo ficou assim, cara, mas como você vai carregar uma lista de memória sem ordenar ela? Eu falei, não vou ordenar. Não preciso ordenar. Porque eu estava usando um Priority Queue. Então eu entendi um pouquinho do Java Collection, mas aí todo mundo ficou assim, o que é uma Priority Queue? Uma Priority Queue é uma queue que ela é ordenada de acordo com uma... E aí o código antigo, assim, as pessoas pegavam, carregavam toda a lista e ordenavam, ou seja, eles tinham um trabalho duplo, né? E aí eu provei lá com a documentação, óbvio, tipo, que a maneira como eu fazia era mais eficiente do que a maneira que os outros, que era feito anteriormente. E aí eu mantinha a minha lista limitada em memória, né? Que era uma coisa muito interessante conhecendo um pouco o Kiwi me deu a chance de estender bem ali aquilo, né? Então o Java Collections é uma boa. Eu tenho esse vídeo eu tenho 2 vídeos sobre Java Collections. Eu não lembro agora qual que é o segundo, né? Acho que o segundo é sobre hashing, equals, hash, equals equals e hash code, né? Toda vez que você tem o hash, hash table, hash map, hash set, você vai trabalhar o método hash do object. Aí você vai entender por que existe o hash, né? E como é que você usa ele bem usado, né? Porque assim, é importante você saber usar ele, né? E aí eu trabalho nesse vídeo, eu trabalho sobre o hash, o outro vídeo é sobre o linked list, o array list, meio que uma introdução do Java Collections, né? E aí depois do Java Collections, eu iria para você entender o Java.io, né? O pacote Java.io.
O pacote Java, eu também tenho um post sobre ele. Ele é um pacote bem básico, assim, tipo, que ele é antigo, ele é bloqueante, né? Antigo bloqueante, por que que eu falo isso? Porque antigamente, assim, a método de você ler arquivos, ler socket, qualquer coisa, era um método bloqueante. Depois começou a pensar no método não bloqueante. Então você tem o Java I/O e o Java N.I/O, o New I/O, né? O New, eu nem sei se é New I/O ou Non-Block I/O, desculpa, Non-Block I/O, né? O Non-Block I/O, ele é mais complicado de você compreender. Assim, eu muitas vezes quando eu vou ler um arquivo, eu implemento com o Java I/O, porque tipo, não tem um problema de performance ali, né? Agora, dependendo da coisa que eu vou precisar, aí eu vou ter que escolher o non-block I/O. Eu já usei o non-block algumas vezes, mas eu acho ele um pouco complicado de entender. E na maioria dos casos de uso, eu não preciso usar o I/O para, assim, minhas soluções de alta performance envolvem pouco o Java I/O. Eu já implementei algumas coisas com o New I/O. Tem uma tem um framework que eu gosto muito, que é o NET. O NET é se eu precisasse implementar uma conexão via socket do zero, eu usaria o NET, né? Vou ter que deixar o link para o NET aqui. Então, o NET, ele é todo baseado no non-block I/O. Não sei se o Kafka usa o NET, acho que não usa o NET, não sei, não fui atrás. Até porque o Kafka, ele é em escala. Então, assim, não sei como é que funciona o Kafka, né? Então, quer dizer, eu sei como é que funciona o Kafka, eu não sei como é que funciona a parte de I/O do Kafka, né? Então, uma coisa que eu nunca parei para pensar, né? Eu sei que vários frameworks, vários usam Net, né? Ou Net ou Vertex, né? Mas eu não sei como é que funciona o Vertex. Talvez o Vertex use o Net. O Net tem umas coisas bem de I/O bem interessantes, né? Então, a I/O é uma coisa interessante. Aí, assim, já está com quase 12 minutos. Falar por último, né, que conhecer um pouco de threads, né, em Java, né? E assim, por enquanto esquece virtual thread, vai estudar, vai entender thread, como é que cria uma thread, qual que é a diferença de thread para processo, né? Se você não tem um background de ciência da computação, entende a diferença de thread para processo, o que é uma thread? E o Java, ele tem os executors que veio com Java 7, né? Que são coisas bem interessantes para se trabalhar a thread de uma maneira mais leve, no sentido mais fácil para o desenvolvedor, né? Antigamente você tinha que criar thread group, eu fiz muito isso. Controlar as threads, aí você quer matar uma thread, né? E eu não sei, eu tenho um post sobre thread, eu não sei se eu falo sobre a interrupted exception, que é uma coisa que eu demorei muito para entender, né? Ah, não, tem uma interrupted exception. O que eu faço com a interrupted exception, né? Hoje eu sei o que fazer com a interrupted exception e é muito simples, né? É só, o que acontece, né? Você tá ali executando seu código Java e o SOV falou assim, o processo, morre. E aí o que a galera faz? A galera pega, dá um catch nessa interrupted exception e ignora. Aí acontece, o processo não morre. E aí o sistema de operação, o processo morre, o processo não responde. Porque o processo tá pegando essa exception e guardando, né? Enquanto você tem que só fazer assim, ó, ele tem que chamar, assim, o processo morre, aí você faz, você tem que limpar o que tem que limpar, fecha o que tem que fechar, e dá um thread.current.interrupt. Então fala assim, ó, beleza, limpei a área aqui e finalizei. Então, assim, conhecer um pouco do Java, do concurrent, o Java Concurrent tem umas coisas muito novas, legais lá, novas, assim, teoricamente novas, né, do Java 7 para cá. Porque para mim tudo que é Java 7 para cá é novo, né? Java 7 tem mais de 12 anos, provavelmente, eu não sei quanto é que tem, né? Mas quem tem 20 anos de estrada, né, é novo, né? Tem o Atomic, as interfaces atômicas são bem interessantes, bem legais de se usar. Mas assim, o vídeo já foi. Espero que você tenha curtido aí, que tenha te ajudado. Eu vou ter que deixar o máximo de links aqui, porque para mim é um pouco difícil lembrar, mas bom cafezinho para você.